Oi pessoal, eu sou a Nádia, bem-vindos ao meu canal. Como eu havia prometido no vídeo anterior, vou falar um pouco sobre o concurso que eu comecei a estudar. Eu já falei que eu tinha iniciado o estudo para as carreiras jurídicas, foi logo no início quando eu criei o canal. Já estava estudando há um tempinho, mas diante das circunstâncias, tempo, e alguns problemas, como eu expliquei, acabei mudando um pouco o rumo das coisas, pelo menos temporariamente, e resolvi fazer um caminho inverso, né, para que depois eu possa retomar os meus objetivos com relação ao trabalho, à profissão. Então, retomando aqui o vídeo, porque eu tive que dar uma pausa, minha filha chegou da escola, e é o que eu falei, eu tenho 4 horas para estudar, para trabalhar, inclusive para fazer muitas tarefas que são do dia a dia de casa, né? E aí ela chegou da escola e eu tive que dar um pouquinho de assistência. Inclusive coloquei até um moletom porque eu percebi que tá bastante frio lá fora. Então, como eu estava falando, eu resolvi prestar o concurso do TSE, né? Mas em razão do tempo que ficou bastante escasso e os problemas, acho que dá para ouvir os gritos, são os gritos dela. Então eu acabei mudando um pouco o foco quando eu fiquei sabendo que possivelmente iria ter o concurso do INSS em 2024. E aí a gente se pergunta, dá para estudar os dois concursos? Dá para conciliar? Dá, porque existem muitas matérias que são comuns aos dois concursos. Embora, depois de verificar mais ou menos o conteúdo, o INSS tem um conteúdo mais enxuto, principalmente em algumas disciplinas. Para quem vai estudar para o INSS começando agora e tem pelo menos umas 3 horas líquidas de estudo, provavelmente dará tempo, né, se tiver tudo ok, a pessoa estiver se concentrando, né, com a concentração bacana, porque tem tudo isso que interfere, né. Mas os dois concursos dá para conciliar quem tiver umas 4 a 5 horas por dia, ainda que sejam divididas, né? Porque nem todo mundo tem 4 ou 5 horas, às vezes, contínuas. Às vezes pode ser 2 horas pela manhã, 2 no período da tarde ou à noite. Então, dá para conciliar se você já vier estudando, né, essas disciplinas que são fundamentais em todos os concursos, que é raciocínio lógico, português, informática. Então, são disciplinas que praticamente caem na maioria dos concursos na área de tribunais, nos concursos federais. Pode ser que caia de forma mais complexa em algumas questões, né? Mas que são disciplinas comuns a quase todos. Então, se você já vem estudando, mesmo para o TSE, né, que já está bem adiantado o estudo, dá para conciliar aí, estudar o INSS e encaixar aquelas matérias que vão haver, né, que vão ter a mais. Como, por exemplo, previdenciário, né, previdenciário é o foco ali, né, uma matéria de peso no INSS, assim como eleitoral, direito eleitoral é uma matéria de peso no TSE, né, já que se trata do Tribunal Superior Eleitoral. Mas o português também é uma matéria de peso em ambos os concursos, aliás, em praticamente todo o concurso. Então, se você já vem ali um tempo se dedicando para o TSE e quer incluir as disciplinas do INSS, tem esse tempo para estudar tranquilo e está vendo que está tendo um rendimento, né, no aprimoramento ali dos estudos, porque às vezes a gente está estudando e está percebendo que não está conseguindo reter conteúdo, que não está conseguindo ter uma boa concentração. Então, às vezes você está ali há 6 meses estudando, mas está passando por alguns problemas, ou às vezes até questão de sono, tem gente que tem problemas de insônia, então tudo isso tem várias questões que atrapalham no rendimento nos estudos, né? Eu tive um probleminha em cada área, né? Seja de insônia, seja ansiedade, depois eu vou falar um pouco que talvez ajude pessoas que tenham passado ou passam pelos mesmos problemas, as mesmas situações. Mas enfim, dá sim para conciliar, porque, por exemplo, as matérias comuns que há nos dois concursos, né? Apesar de não ter edital, mas com base em concursos anteriores. Nós temos o raciocínio lógico, português, constitucional, direito administrativo,
Informática, por exemplo, para analista do INSS, é claro que a complexidade da prova, apesar das matérias serem bem parecidas com a de técnico, mas é claro que a complexidade da prova, ao que me parece, é bem maior do que a de técnico, né? E depois eu vou gravar um vídeo sobre essa questão aí da prova para analista e a prova para técnico. Eu mesma vou estudar para técnico e depois eu vou explicar o porquê. Apesar de ter o curso de graduação, né, ter o nível superior, mas eu resolvi estudar para técnico, tá bom? Então, assim, se vocês estão querendo conciliar os dois concursos e já vem estudando há um tempo para o TSE, dá sim, porque tem essas disciplinas comuns, vocês só vão agregar disciplinas novas do INSS. E também, se vocês estão aí tendo um rendimento bom nos estudos, porque vocês devem perceber, né? Quando a gente vai fazer revisões ou resolver exercícios e um conteúdo vai puxando o outro, né? Às vezes você está falando lá em verbo, aí vem alguma coisa que você faz referência à conjunção, né? Algum tempo verbal que você identifica por meio do uso de conjunção, de preposição. E aí você vai perceber naquele momento que você está recordando do assunto anterior que você já tem estudado. É nesses momentos da resolução de exercícios, momentos das revisões, que a gente percebe que está realmente retendo aquele conteúdo. Então, se você está nessa condição e tem esse tempo de estudo, né, de horas líquidas dedicadas realmente ao estudo, então vale a pena conciliar os dois, porque eles têm sim matérias em comum, tá bom? E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essas questões aí que às vezes atrapalham o nosso rendimento, e isso com experiência no que eu vivi e que ainda passo, né? O que eu vou fazendo para tentar dar uma melhorada nesse aproveitamento aí dos meus estudos, e eu tenho conseguido. Na medida do possível as coisas vão melhorando, né? A gente vai tendo uma disciplina, mantendo uma rotina, mesmo que uma coisa ou outra venha atrapalhar, mas dá sim para manter essa frequência nos estudos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida acerca desses dois concursos e quiserem deixar nos comentários, podem deixar que, na medida do possível, eu vou responder. Então, um abraço, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.